Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Olá, bom dia, ouvintes da Interativa. Estamos entrando no ar para falarmos ao vivo aqui no canal 99.7 com o prefeito Dr. Mariano Kolankiewicz, uma análise das eleições municipais eleições gerais de 2022, pleito realizado no último domingo. Prefeito Dr. Mariano, sua esposa concorreu, dona Juliana, mulher guerreira, nunca havia antes passado pelo crivo das urnas e chegou a mais de 16 mil votos. Qual sua leitura sobre esse fato que é histórico, uma mulher de Água Boa candidata a deputada federal? Bom dia, prefeito. Bom dia, Inácio, bom dia, Laranjinha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa, né? É um prazer estarmos aqui podendo conversar sobre as eleições municipais de 2022, eleições essa que realmente minha esposa, Juliana, né, teve uma votação muito expressiva, ela foi muito aceita. Eu, né, como um bom marido, já sabia de toda a sua capacidade, de toda a sua inteligência, de toda a sua vontade em ajudar as pessoas. E foi isso que aconteceu, né, nos locais onde ela teve oportunidade de falar, de se expressar, de conversar com aquelas pessoas que ela teve acesso. Realmente conseguimos aí expressar a nossa vontade e isso aí foi retribuído com a questão da votação. Quando a Juliana resolveu realmente junto ser candidata comigo, nós havíamos feito, né, um estudo, uma avaliação onde demonstrava, né, o potencial, né, o perfil de uma mulher, de uma pessoa inteligente, uma pessoa que representaria o Araguaia. E nós sabíamos que o MDB era um partido onde com certeza, né, nós teríamos, né, eleitos aí de 2 a 3 deputados federais, né, Inácio? Infelizmente, por 2 mil votos, o MDB não fez o terceiro deputado federal. E a Juliana, né, por uma questão em um pouquinho mais de 6 mil votos, ela teria ficado em primeira suplência, e nós já tínhamos sim o compromisso do partido em elegendo 3 deputados, que ela fosse, né, poder assumir a cadeira pelo menos aí 3 meses a cada ano. Então a gente infelizmente fica um pouco insatisfeito, porque por 6 mil votos, um pouquinho mais de 6 mil votos, nós teríamos aí a condição de ter um representante do Araguaia, né, por alguns meses durante o ano lá na Câmara Federal. Mas também dizer, né, que saímos aí fortalecidos, né, tanto eu como ela, no sentido de poder mostrar aí toda a qualidade da Juliana para aquelas pessoas que ainda não conheciam ela. Fazer eleição, né, que nem nós estávamos focando aqui em 34 cidades do Araguaia, fica um pouco difícil, né? Você tem menos de um dia, você tem aí em torno de um dia para trabalhar todas essas cidades, né? E foi o que aconteceu. Às vezes a gente acabou até não tendo aí um tempo suficiente aqui para o município de Água Boa, né, para conversar mais de perto com as pessoas. A gente, né, estou aqui até se desculpando, né, com os moradores de Água Boa, que a gente não teve a oportunidade de conversar, de se expressar, em virtude, desde o início, de termos focado a eleição da Juliana, que era uma eleição para ser vitoriosa, né, e por detalhes aí acabou não acontecendo. Prefeito Dr. Mariano, nós tivemos em Água Boa 5 candidaturas, 3 a deputado federal e 2 a estadual. Como o senhor vê essa questão? Não havia muita divisão, faltou um pouco mais de unidade para que Água Boa realmente pudesse fazer a diferença? Qual a sua leitura sobre isso? Então, em relação à questão das candidaturas, né, a deputada estadual, nós sabíamos, né, que como o doutor Eugênio já era um deputado eleito, a gente conversou com o Cezinha, explicou para ele sobre essa questão, né, o momento certo, correto de entrar, mas ele tinha por seus motivos, né, que acabou explicando, a gente entendeu os motivos que ele nos explicou, e aí acabou tendo 2 candidaturas a deputado estadual, né? Eu, doutor Mariano, gostaria, né, de ter apoiado os 2 candidatos, né, mas assim, por uma questão partidária, né, acabou que o Cezinha acabou tendo o apoio aí
do ex-prefeito Maurício e do ex-prefeito Mauro, aí acabou sendo incompatível, né, meu apoio para ele, e aí a gente acabou focando aí, apoiando o Dr. Eugênio, mas caso contrário, não tivesse ocorrido isso, com certeza teria apoiado os dois. Em relação a deputado federal, nós tentamos conversar, explicar para o ex-prefeito Mauro, né, essa questão partidária. A gente sempre sabia que o partido dele não teria condições de eleger um federal por causa da questão da legenda, tanto é que não elegeu. E também, mesmo que fosse eleito, a gente sempre sabia que o favorito era o Irajá, né, em primeiro lugar, e o próprio Gilmar Fabres em segundo, que foi o que aconteceu. A gente explicou, sim, que a Juliana, para ela se eleger, ela teria que fazer entre 40 e 50 mil votos, no caso teria que fazer 45 mil, teria que ter feito realmente 45 mil, mas a gente explicou que nós tínhamos essa potencialidade muito grande por causa do compromisso, né, do partido. Então, se a Juliana tivesse feito aí um pouquinho mais de 6 mil votos, no caso, que foi a votação que ele fez aqui em Água Boa, ela teria sido ficado em primeiro suplente, né, e teria aí essa oportunidade de assumir alguns meses por ano. Mas a eleição terminou e vamos seguir a vida. Doutor Mariano, qual a sua leitura sobre o fato de que a dona Juliana, tendo que trabalhar muito fora, acabou não tendo tanta votação em Água Boa, fez menos votos que o Maurão? Faltou uma estratégia diferenciada para trabalhar mais em Água Boa? Qual a sua leitura sobre isso? O que repercute isso doravante na conjuntura municipal? O que aconteceu, como eu expliquei anteriormente, né, a gente acabou trabalhando poucos dias aqui em Água Boa. Então, tanto eu, Dr. Mariano, como a Juliana, não teve oportunidade realmente de conversar aí com todas as pessoas, de visitar os bairros, né, de demonstrar aí, de poder passar essa mensagem, né, para as pessoas ter essa segurança, essa tranquilidade que realmente a candidatura da Juliana, né, teria uma condição muito maior. E aí, pela falta de tempo, pela falta de oportunidade de conversar com as pessoas, em virtude de uma gestão, de uma eleição, ter que visitar várias cidades, acabou que Água Boa, assim, não tivemos essa oportunidade de demonstrar o potencial da Juliana. E aí, infelizmente, né, em virtude disso, aí acabou, né, tendo uma votação menor. Mas a gente sabe do trabalho que nós estamos fazendo aqui em Água Boa, e o que vai acontecer daqui 2 anos vai caber aí a população avaliar a questão da gestão. Prefeito, em todos os casos, a Juliana sai vitoriosa das urnas, porque 16 mil votos já a deixam habilitada para uma campanha futura, certamente. Então, na verdade, assim, quem nos conhece, assim, em relação à questão da vida política, né, Inácio, vocês podem saber que tanto eu como a Juliana, a gente só entra numa eleição se for o melhor, né, para a cidade e, no caso aí, para a região. Então, quando eu fui candidato em 2012, eu tinha convicção de que era o melhor para a cidade, por isso que eu me candidatei. Em 2016 eu tentei, né, ajudar o grupo, não me candidatei, a gente fez uma aliança, fizemos uma parceria para ajudar o município, né, que foi importante na época. Então não nos candidatamos em 2016. 2020 a gente tentou fazer uma aliança, né, tentamos aí ajudar para que a cidade continuasse uma harmonia maior. Infelizmente não foi possível, e aí, em virtude disso, saí candidato, saí vitorioso, e vamos demonstrar aí o nosso trabalho. E agora em 2022, da mesma forma, né, seria muito importante aqui para Água Boa, para o Araguaia, a eleição da Juliana. Então, Inácio, eu não posso dizer que daqui 2 ou 4 anos, né, Mariano, Juliana vai ser candidato, porque a gente avalia o que é melhor, né, para a população e não para nós mesmos. Perfeito. Doutor Mariano, durante uma campanha sempre os ânimos ficam acirrados, mas depois que passa o embate político, a situação vai se acalmando. Como o senhor pretende continuar gerenciando o município, uma vez que nessa campanha atual deu uma pequena divisão, uma falta de entendimento? Como vai ser a sua atuação daqui para frente? O que o eleitor pode esperar do senhor?
Então, a gente tem que pensar o que é melhor para o município. Então, os vereadores, né, têm trabalhado dessa maneira, têm ajudado muito a nossa gestão. E eu acredito que agora que terminou a eleição, tanto o prefeito como os vereadores vão estar focados no melhor para o município e vão trabalhar, né, juntamente, lado a lado aí, para mostrar para a população, né, por que nós fomos eleitos. Então, acho que agora as eleições terminaram e vamos trabalhar pelo município de Água Boa, o que é melhor para a nossa população. Perfeito. Mais alguma análise sua sobre a conjuntura das eleições? Então, queria agradecer aí a toda a população de Água Boa pela expressiva votação aí do nosso governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes, ele fez uma boa votação aqui em Água Boa em virtude de todo esse trabalho que ele está fazendo. Então, tivemos aí inúmeros feitos, né, para a população de Água Boa, né? Então, ajuda aí nas questões das estradas, a ponte do Rio das Mortes, a questão da escola técnica, melhoria nas nossas escolas estaduais, inúmeras melhorias aí em virtude do trabalho do governador Mauro Mendes. Então, ele agora reeleito, tenho certeza que ele vai trabalhar juntamente aí, né, com o Dr. Mariano, com a população de Água Boa, para continuar aí fazendo com que Água Boa cresça, se desenvolva. O nosso senador Wellington Fagundes também foi reeleito, né, em virtude do trabalho, nos tem ajudado com a questão da ferrovia desde o início da nossa gestão. Estamos lado a lado, né, Dr. Mariano, Wellington Fagundes, trabalhando aí para preparar a população de Água Boa, né, com a vinda da ferrovia. Tem a questão do Instituto Federal, né, que ele ajudou a fazer a gestão. Então, é por isso que eu agradeço aí a toda a população, né, que confiou, que depositou o voto no Mauro Mendes, no Wellington Fagundes. E também para presidente. E também para presidente a gente agradece a votação, né, do Jair Bolsonaro, que que foi e que é o meu candidato, né, Dr. Mariano, né, apoia o Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem feito inúmeras melhorias, né, para o Brasil, com a questão da família, com a questão da honestidade, da transparência. O nosso presidente aí tem ajudado aí em todos os setores, desde o início da pandemia, né, desde lá antes da nossa gestão, 2020, ele mandou muitos recursos para a saúde de todos os municípios e continuou mandando muitos recursos, ajudou, né, junto com o governador Mauro Mendes, a fazer com que a UTI geral de Água Boa fosse uma realidade. Então, a saúde deve muito, né, ao presidente Bolsonaro, com essa questão das UTIs, dos recursos que foram repassados, das vacinas que, né, foram contempladas aí para toda a população, né, de Água Boa. Na questão da educação, ele valorizou, né, os professores, né, com aumento aí dos 33%, e a gente aqui, né, fez da mesma maneira. Então a gente apoiou, deu condições de dar o aumento para os professores, bem como o aumento para os agentes de saúde, né, os agentes de endemias, que tiveram aí também, né, sua valorização salarial, o seu aumento. Na questão das estradas, da infraestrutura, com a vinda da ferrovia, que é uma obra federal, né? Então, nosso presidente Bolsonaro, né, que é o mentor aí, que conseguiu trazer a ferrovia essa que vai trazer o desenvolvimento, vai trazer, né, o crescimento, dar condições para que todos nós, moradores de Água Boa, possamos aí ter uma condição de ter melhorias, de ter uma renda melhor. Na questão social, né, a questão dos benefícios sociais que ele tem proporcionado, né, aos nossos moradores, nossos índios. Então, em todas as secretarias, em todos os segmentos da nossa sociedade, seja saúde, seja educação, seja infraestrutura, seja questão social, né, o nosso presidente Bolsonaro tem nos ajudado muito, né, e por isso ele merece o nosso respeito, né. As pessoas têm que valorizar o que tem sido feito, e a gente pede aí, né, para que todo mundo compareça, né, vá até as urnas, né, e faça, né,
o seu direito aí, exerça seu direito de votar e fazer com que nosso presidente Bolsonaro continue nos ajudando. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.